Priscila, seja bem-vinda. Então, hoje nós estamos para fazer a gravação do vídeo, como a gente havia combinado na hora de atividade, em relação à proposta do Se Liga, né, que é para colaborar com a recomposição da aprendizagem de alguns estudantes, tá bom? Então, apresentar, né, o objetivo, que é organizar ações de recomposição das aprendizagens com base nos resultados da avaliação interna da turma do curso subsequente em enfermagem. E vou explicar para você um pouquinho sobre o roteiro e a proposta a ser desenvolvida junto ao curso, tá? Boa noite, professora Aline. É uma alegria que a gente atendeu o chamado e espero contribuir com o seu trabalho. Muito obrigada. Então, a intencionalidade da proposta Se Liga. Então, o Se Liga tem como finalidade identificar algumas lacunas da aprendizagem e promover algumas intervenções pedagógicas, né, específicas para que os estudantes consolidem conteúdos essenciais à formação técnica em enfermagem. Então, a proposta está alinhada à recomposição da aprendizagem, garantindo que o aluno recupere conhecimentos fundamentais antes de avançar para os conteúdos mais complexos, para que ele consiga passar de um semestre para o outro e que não tenha algumas lacunas ali que atrapalhem o aprimoramento das próximas disciplinas, tá? Então, a gente precisa entender também que a proposta do Se Liga, ela tem intervenção e está estruturada com a base na taxonomia de Bloom. Então, considerando diferentes níveis cognitivos, precisamos perceber onde estão as demandas ali dentro do lembrar, que é o recordar conteúdos básicos, compreender, que são interpretar conceitos, aplicar, que são utilizar conceitos em procedimentos, analisar, que é identificar relações e componentes, e avaliar, justificar condutas e decisões, e criar, que é elaborar planos e soluções. Então, para a gente construir uma proposta que venha de encontro com as demandas, a gente precisa fazer análise de alguns resultados, né, de algumas avaliações internas, como a gente fez no acompanhamento da hora de atividade. Que a gente teve a gente fez como opção os instrumentos, né, dos próprios registros que a prof apresentou, né, mencionando que você é a coordenadora do curso, que isso ajudou bastante a gente conseguir encontrar um caminho para a gente estar desenvolvendo, então, essa metodologia, né. As planilhas de desempenho individual e coletivo também foram importantes, os relatórios de observação e avaliação diagnósticas, que também trazem, né, para a gente um respaldo. O RCO, que é onde a gente acompanha os registros diários dos professores, também as observações, as fragilidades, que muitas vezes eles pontuam de alguns estudantes dentro da sua especificidade. E também o feedback dos próprios professores de estágio e de quem está caminhando junto com eles em sala de aula, os professores. E sobre a atuação desses alunos e identificar, né, qual nível do Bloom as dificuldades aparecem com mais frequência, né? Por exemplo, muitos estudantes acertam tarefas de lembrar e compreender, mas apresentam fragilidades ao aplicar conteúdos práticos, né? Isso que a gente discutiu na hora de atividade. Há alunos que conseguem realizar procedimentos simples, mas têm dificuldade em analisar situações clínicas. Então, o objetivo dessa análise é para fundamentar as decisões pedagógicas que a gente vai tomar, compreender os níveis de aprendizagens, né, para que a gente possa planejar essas intervenções adequadas e definir quais habilidades precisam ser recompostas de forma prioritária para garantir segurança e competência na prática profissional em enfermagem. Então, antes da prof mencionar algumas questões, eu vou apresentar, né, algumas propostas que a gente já sentou e alinhou e acha que pode ser bem bacana para a nossa realidade. Então, as sugestões de atividades que a gente pensou aqui são, vou procurar direto aqui, oficinas, né, práticas supervisionadas sobre algumas técnicas de enfermagem, envolvendo curativo, verificação de sinais vitais, preparo de medicação, controle de biossegurança, estudos de casos clínicos relacionados à teoria com situações mais reais observadas no estágio, aulas de retomada com simulações realísticas e uso de bonecos ou manequins, grupos de revisão temática, debates éticos profissionais trabalhando empatia, responsabilidade,
atividades integradoras entre disciplinas técnicas de estágio. Então, esse, né, que a gente construiu e a gente foi alinhando para que a gente pudesse estar desenvolvendo dentro desse planejamento, tá? Em relação às atividades, tem algo a mencionar, prof? Você, assim, se quiser colocar a sua visão frente às demandas que a gente tem. Além das atividades ali elencadas, a importância das visitas técnicas também nos ambientes que proporcionam. Tipo, os alunos têm dificuldade de associar o ambiente que eles estão de sala de aula com o ambiente na prática onde vai executar. Então, eles conhecerem o ambiente aonde eles vão fazer a prática, é importante isso também, relacionando, lá na teoria você estuda que tem que fazer assim, assado, a estrutura apresenta esse tipo de situação, sabe? Então, essa visita técnica é bem importante também para o conhecimento. E sobre a questão desse cronograma, né? Nós temos aqui algumas atividades a serem desenvolvidas, temos aqui também mais detalhado, né, a questão do qual são as habilidades ali que vai estar sendo aprimoradas, baseadas ali nos níveis de Bloom, né? Por exemplo, as oficinas práticas, ela vai trabalhar os níveis de taxonomia, compreender, aplicar, analisar, avaliar. Ela trabalha todos esses grupos de olhar, né? Vamos pensar assim, no momento eu estou olhando o aluno o construir, o compreender, avaliando a situação, a tomada de decisão dele, a criatividade dele dentro do praticar. O cronograma de atividade, para essa complexidade de ações que o professor tem, não dá para, de repente, assim, o aluno tem fragilidade na técnica de curativo, tem fragilidade na delimitação da aplicação da intramuscular na região glútea, ou os locais de aplicação. Então, ele tem que estar bem embasado as atividades para você alcançar a recuperação do aluno na fragilidade que ele apresenta. A importância do planejamento bem detalhado. Tem que ter esse planejamento. Então, vou pegar o aluno do campo de estágio. Então, ele entendeu o processo, mas ele não consegue executar na prática aquilo. Então, eu tenho que voltar aonde esse aluno se perdeu no processo da construção para chegar à realização da técnica. E isso envolve a interdinâmica ou a interligação das disciplinas teóricas, não só daquela do campo de estágio ou daquela que tem prática, mas da complementação teórica das outras disciplinas para agregar o conhecimento lá na prática da execução. Então, o cronograma tem que ser bem planejado para você ter o tempo hábil de conseguir recuperar o aluno. Começando, por exemplo, na próxima semana, você acredita que uns 15 dias ali até a finalização a gente consiga estar desenvolvendo, né, junto com o nosso planejamento que a gente vai compartilhar, essas atividades? Consegue. Ele é um tempo bem apertado, porque o aluno, além de fazer esse processo de recuperação, ele está ainda no processo de avaliação e fechamento das disciplinas. Então, atividades concomitantes junto com o andamento das atividades do semestre. Então, ele é bem apertado, bem, como é que eu posso te dizer, bem justo ali para você poder chegar no final do processo e conseguir recuperar. Mas se a gente conseguir conversar com os professores, se colocar à disposição também, eu acredito que a gente consiga, né? Principalmente focar naquelas fragilidades mais pontuais. Né? Isso, mais graves. Aquela que o aluno realmente, se ele for para o próximo semestre, ele tem que estar sabendo daquilo, não tem como rever isso no outro semestre. Porque uma das fragilidades nossa do curso é que ela não vai interligando o conteúdo. Então, agora, com a grade nova, isso facilitou, porque o que eu não consegui vencer no primeiro semestre, eu tenho sequência da atividade para o semestre seguinte. Então, ele vai rever outras vezes o conteúdo no decorrer do semestre subsequente. E o bacana também, que a prof sugeriu, né, como coordenação, a questão do pré-conselho, que não se estende mais o prazo, a gente tem um tempo, né, que não é tão longo, mas que o pré-conselho já vai ajudar a gente olhar perceber justamente essas questões essenciais. Esse aluno que está possível reprovação, porque não entendeu o processo, não conseguiu, não vai, esse aluno trabalhar especificamente.
Aí você consegue olhar ele com um outro olhar. Ou essa taxonomia de Bloom vai ajudar você a perceber a capacidade que o aluno tem de ir para frente ou precisa ficar. E o bacana, eu acho que da dinâmica que a gente organizou é justamente essa possibilidade daquele que tem um pouco mais de facilidade em tal situação, de repente estar junto para auxiliar no sentido da mesma linguagem entre Isso. colegas. Uhum. Ele domina mais alguns níveis da taxonomia, como lembrar, como analisar, e o outro tem um pouco mais de dificuldade. Mas nessa dinâmica tem que observar alguns vícios da prática que podem distorcer com a propósito do conhecimento teórico. Então tem que cuidar muito a linguagem, permitir, porém, olhar se aquilo que está sendo entre eles conversado é coerente. Então, eu acho que fica bacana, assim, a gente deixar um combinado de que a gente vai lançar a estratégia para os professores no pré-conselho, né, como a gente organizou ali no plano, e a gente vai se colocar à disposição, vai auxiliando todo o processo, Sim. né, ali para que eles consigam dar conta de fazer essa recomposição que é tão importante, para que não haja lacunas, como a gente mencionou no início, entre um semestre e outro, que eles tenham essa amplitude, né, que consigam de forma global estar adquirindo ali os conhecimentos que são necessários, né. Então, o que a gente pode deixar de combinado, prof, que a gente vai estar junto com os professores, alinhando toda a parte da prática, como está mencionado no nosso plano, e que a gente pode dar ali dentro do nosso cronograma, né, estipular a partir de segunda-feira que vem, do dia 1º até o dia 18, que seria praticamente o último dia de aula, para eles estarem, então, promovendo e nos dando um feedback, um retorno de como foi essas atividades. Então, deixamos acordado que o professor no primeiro momento aplica, e quando partir de atividades mais dinâmicas, como a oficina, como que precisa de mais auxílio, a gente pode estar colaborando com eles e fazer um cronograma para a gente estar junto em sala para estar desenvolvendo, tá? Então, tem mais alguma questão que quer deixar acordado? Eu ia dizer, dentro das etapas de construção, a gente colocou a questão da estrutura do caminhar, mas a importância de você também perceber como a comunidade busca a parceria e aproveitar esses momentos também para eles mostrar a diferença do trabalho e o olhar que a comunidade tem com relação aos trabalhadores da equipe de enfermagem. Então, houve uma amplitude de pedidos de solicitação de serviços do curso. Então, por isso a importância de estar tendo um relacionamento adequado com a comunidade, porque à medida que a comunidade conhece o perfil dos alunos, eles vão inserindo dentro da sociedade. E o estudante integral, isso, né? Desde a parte ética, da parte técnica, da parte de conhecimento, ou seja, não é fragmentado do grupo que ele consiga alcançar todos esses níveis. E por isso ela é importante que a gente vá trabalhando essa taxonomia e as fragilidades apresentadas em diferentes situações, você conseguir pontuar e ir fechando e trazendo para dentro das atividades de melhoria. Muito bacana. Então, o encerramento, né? Então, vale reforçar que se liga a um processo contínuo, destacar a importância da parceria pedagógica, né? Tanto da coordenação, como a prof também em sala de aula, né? E a questão aqui pedagógica, que a gente sabe que é tão importante caminhar junto, para que a gente consiga, então, garantir o desenvolvimento das competências essenciais no futuro profissional da enfermagem, tá? E eu agradeço, né, a participação da prof, por sempre estar junto, caminhando junto, preocupado com as fragilidades, tentando, né, fazer ali um cronograma para que a gente possa estar alinhando, né, baseado no que a gente tem de dados, e me coloco à disposição no que for preciso, tá bom? E eu queria dizer assim, a tua vinda para o curso técnico profissional, ela foi bem-vinda porque inovou muitas atividades que às vezes a gente fazia no automático e que com a tua chegada ela proporcionou um olhar diferente, deu, como que eu posso dizer assim, um novo brilho, refletiu dentro do trabalho. E a gente percebe assim que como a gente faz a diferença. Isso é bom. Obrigada pela tua presença e pelo teu comprometimento. Eu que agradeço. Obrigada de coração. Encerramos o vídeo.